Olá, vamos então iniciar a nossa oitava aula, falando ainda sobre as teorias motivacionais. Agora, nessa aula, vamos falar um pouco sobre a teoria de Maslach, necessidade de realização, não é? As pessoas que sentem a necessidade de realizar trabalhos, né? De realizar tarefas que têm por prazer maior, né? Se sentem motivadas, essa realização de tarefas complicadas, tarefas difíceis, não é? Projetos mais demorados, enfim. Tem pessoas que se motivam por esse lado. E algumas outras pessoas têm mais a necessidade do poder, não é? A necessidade de ter o poder em mãos, mesmo que exerça, não é, uma liderança democrática, liberal ou situacional, mas o poder faz parte daquele cargo, daquele status, não é? E as pessoas buscam esse poder, buscam, né, esse estilo de pessoas, né, esse estilo de liderança busca esse poder. E a necessidade de afiliação, não é? Então, segundo Maslach, algumas pessoas têm a motivação mais voltadas por fazer parte de um grupo, né? Por se afiliar ali, por pertencer a um grupo social determinado. Isso é uma teoria motivacional defendida por Maslach. Já Viktor Frankl, né, na teoria da expectativa, ele faz uma análise da motivação ligada a 4 eventos, né? Os esforços individuais, aqueles esforços que cada um tem particularmente, não é? Ele está ligado ao desempenho individual, aquilo que cada um executa, cada um é capaz de fazer. A recompensa organizacional, que deve estar ligada ao esforço individual, ao desempenho, não é, individual, e os objetivos individuais de cada um, para que você tenha aquela noção da sua importância, né, da sua competência, da sua contribuição para cada processo, ok? Tudo isso se junta às teorias que vimos antes aí de MacGregor, de Herzberg, enfim, não é? Que vão explicando, que vão determinando quais são as teorias motivacionais, como podemos motivar pessoas, ok? Ou como a motivação é construída, né? Uma vez que sabemos que é difícil motivar pessoas. As pessoas, elas têm que ter uma motivação própria, não é? E dentro dessas teorias, Likert, ele faz aí o sistema 4, né? Aquele sistema linear baseado em decisão, não é? O tipo de decisão, como você está envolvido, né? Lembra aquele quadro que nós falamos sobre de 1 a 4, né? A decisão no quadrante 1, ele participa muito pouco das decisões. No quadrante 2, um pouco mais. No quadrante 3 já é mais democrático. No quadrante 4 mais liberal. Assim é com a comunicação. Então ele divide lá, nessas teorias motivacionais, os 4 tipos de liderança, né? 1, 2, 3 e 4. E essas lideranças, a decisão, o poder, né, dentro dessa matriz, o poder de decisão no estilo de liderança 1, no estilo 2, no estilo 3 e no estilo 4, sempre numa crescente, né? Numa crescente de participação, numa crescente de aumento de responsabilidade e de integração das pessoas. Assim é com a comunicação, o interrelacionamento, que ele vai melhorando, né, dentro desses estilos de liderança, 1, 2, 3 e 4, as recompensas e punições, não é? Então, assim, as recompensas têm que ser à altura do que foi realizado, e também as punições, não pode se deixar de punir alguém que faça algo contra os objetivos, porque se você não punir, você cria um ambiente que as pessoas têm uma responsabilidade, enxergam que a responsabilidade, a responsabilização, não é, das pessoas, ela não atinge um efeito prático. Então, por isso também, além das recompensas, tem que existir uma punição à altura, não é isso? Você tem vários tipos de punição, você tem repreensão, você tem a punição, né, por tempo de
de serviço ali, 1 dia, 2 dias de suspensão, você tem a demissão, enfim, né? Dependendo do agravamento daquela atitude da pessoa, não é? A punição tem que ser proporcional, ok? Então, dentro de liderança, né, você vai encontrar essas lideranças 1, 2, 3 e 4, a motivação também, como ela vai aumentando, não é? Dentro desses padrões. No padrão 1 a motivação é muito baixa, no padrão 2 ela vai aumentando, no 3 e no 4 sempre aumentando, ok? De forma crescente à medida que a pessoa vai participando mais das decisões, à medida que a pessoa vai se comunicando melhor com os líderes, não é? Com a própria empresa, com o interrelacionamento de todas as pessoas. O nível de instrução também ele vai melhorando, né? No quadrante 1, as pessoas ficam limitadas a receber ordens e executá-las, porque elas não possuem uma capacitação profissional. Na medida que você vai melhorando no quadrante 2, no quadrante 3, até chegar ao 4, você já entra, né, num processo de decisão por grupo, onde as pessoas têm um nível de instrução, de conhecimento cultural bastante alto, não é? As decisões, a participação nas decisões, né, ela vai aumentando também conforme vai subindo o quadrante. Os objetivos, né, quais são os objetivos? Você vai conhecendo melhor e vai aumentando também a sua participação nos objetivos da empresa. E o controle, conforme você vai crescendo nesses controles, né, nesse quadrante de 1 a 4, você também vai participando mais das atividades de controle, de avaliação, não é? De medir resultados do seu próprio, da equipe e até dos seus subordinados, se o seu status assim lhe permitir, ok? Então, dentro dessas teorias motivacionais, assim, Likert observava essa divisão, esse quadro. É importante ressaltar uma curiosidade sobre Likert. Ele acreditava bastante na questão da comunicação interpessoal, né, daquela subjetiva, não objetiva. Tanto é que as pessoas chamam os seguidores, né, de Likert como likertianos, como fofoqueiros, né, porque aquela comunicação informal para Likert, ela era tão importante, ou às vezes até mais importante que a comunicação formal. Por exemplo, uma empresa, né, uma universidade que queria espalhar uma determinada notícia, ela fazia reunião, né, com os líderes de classe, por exemplo, e soltava aquela notícia. E aquilo não podia ser uma notícia formal, ela não poderia vir de alguma maneira, por algum motivo, da comunicação formal da empresa para com os alunos. Mas informalmente, aquilo era passado, né, pelos likertianos, né, pelos fofoqueiros, adiante, e todos ficavam sabendo, né, dessas informações. Assim, nas fábricas, né, o pessoal chama de rádio peão, essa comunicação, não é, que entra aqui no quadro de Likert, era muito vista dessa forma, não é assim? A comunicação informal, qual é a participação das pessoas, dos grupos sociais dentro dessas comunicações. Isso para Likert era um fator muito importante, ok? Então, aquilo que nós estávamos falando lá do 1 ao 4, ó. O líder 1 é o líder autocrático, coercitivo, né? Aquele que decide o que há para fazer, né? Quem vai fazer, como e quando deve ser feito. O processo de decisão está totalmente concentrado na cúpula da hierarquia da empresa. Esse tipo de liderança encontra-se em empresas industriais que utilizam mão de obra intensiva e tecnologia rudimentar. Por exemplo, aí as empresas de construção civil, ok? O líder 2, ele já é um autocrático benevolente. É o líder que ele ainda toma as decisões, mas os subordinados têm alguma liberdade e flexibiliza, né, o desempenho das tarefas. O processo de decisão ainda está concentrado na cúpula, mas existe alguma delegação de autoridade.
fundamentalmente para atividades de caráter rotineiro, ok? Então, aquilo que é rotina, ele pode decidir como faz, né? O próprio funcionário. O líder não fica acompanhando tarefa por tarefa. Por exemplo, aqui as empresas industriais, que utilizam tecnologia mais evoluída e mão de obra especializada, né? Nas linhas de montagem aí das grandes montadoras de automóveis, da linha branca, por exemplo, não é? Essas empresas trabalham mais dessa forma. A atividade, em alguns momentos, ela é flexibilizada e a decisão ali das rotinas, às vezes, passam pelas mãos dos próprios operadores, ok? No quadrante 3, você tem um líder consultivo, né? O líder consulta os subordinados antes de estabelecer os objetivos e tomar as decisões. Então, é aquela administração por objetivo definida a quatro mãos, não é? As pessoas participam das metas, da construção das metas, conhecem os objetivos, não é? Não participam do planejamento estratégico, mas conhecem o planejamento estratégico, sabem onde a empresa deseja chegar, não é? Qual é o objetivo principal. Por exemplo, aí bancos e instituições financeiras. É óbvio que no caso, por exemplo, de administração por objetivo, alguns bancos aí ultrapassam o limite do estabelecimento de metas, impondo metas, conforme já falamos aqui, que não são capazes, né, de serem atingidas. E nesse caso, você vai gerar muitas frustrações. As pessoas, se não vai motivar as pessoas, aquilo provavelmente irá desmotivar. E com isso você aumentará o seu turnover, aumentará as doenças, né, decorrentes aí do trabalho, enfim, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem estudado, né? Temos que construir metas capazes, né? E remunerar as pessoas e fazer com que esse reconhecimento, né, do atingimento de metas seja algo valorizado, não é? Não podemos banalizar isso. Atingimos o resultado desse mês, ninguém fez mais do que a obrigação. Não é assim, não é? Tem que ter um contato um pouco mais humano, né? Um contato demonstrando o valor dos objetivos alcançados, para que aquilo seja um fator motivador para adiante, para os próximos resultados, para os próximos períodos, ok? E no quadrante 4 encontramos aí o líder participativo, não é? Existe um envolvimento total dos empregados aí na definição dos objetivos, ok? Na preparação das decisões. É o estilo recomendado por Likert, né? Dentro daquela comunicação informal, dentro daquilo que ele acha que é o ideal para as pessoas se motivarem, né? Por exemplo, aí as empresas de serviços de consultoria, de engenharia, né? De gestão, de marcas, por exemplo, né? Empresas voltadas para o marketing, são empresas que têm uma participação maior das pessoas no desenvolvimento de todos os processos, inclusive do planejamento estratégico da empresa em alguns casos, ok? Com isso, então, nós definimos aí esses 4 tipos de liderança, né? Os estilos de liderança: o autocrático, o participativo, o democrático e o laissez-faire, não é? Aquele que deixa acontecer, é o liberal, não é? Então, assim, o autocrático ainda é aquele que dá as ordens, o participativo, ele participa, ele ainda dá as ordens, mas deixa as pessoas participarem, e o democrático, ele já deixa as pessoas, inclusive, definirem junto algum tipo de meta, não é? Já faz as metas de uma forma muito mais democrática. E o laissez-faire aí é o liberal, não é? É aquele que deixa que as próprias pessoas determinem as metas e ele apenas orienta, ele apenas acompanha, ok? Então, nós falamos bastante de motivação e agora vamos falar de estilos, então, de liderança, ok? Quais são os estilos de liderança, então? Não é? Quando falamos de motivação e agora que falamos de liderança. O líder autocrático é aquele que se comunica, né, com os seus subordinados, é aqueles que
é aquele que eles têm de fazer e esperar ser obedecido sem problemas. Então, o autocrático, ele espera, né, ele dá uma ordem e espera que todos cumpram a ordem. E assim é a liderança dele, é como ele enxerga a liderança. Se eu dei uma ordem, você tem que cumprir sem discutir. Eu espero ser obedecido, ok? O líder participativo, ele envolve mais os subordinados nessa preparação de tomada de decisões, não é? Mas retém a autoridade final, isso é, tem sempre a última palavra. Então eu deixo que todos se envolvam na preparação, nas tomadas de decisão, porém não é obrigatório que eu siga, né, aquilo que foi recomendado pela equipe. Eu vou tomar a minha decisão, baseado ou não naquilo que a equipe me solicitou, né, naquilo que a equipe acha que é mais prudente. No caso da liderança do democrático, ele já é aquele que tenta fazer o que a maioria deseja. Então ele deixa a democracia realmente imperar, não é? A maioria deseja que as decisões sejam tomadas nesse caminho e é esse caminho que ele adota, satisfazendo ali a vontade da maioria. E o laissez-faire, né, aquele que deixa fazer, ele deixa ir, ele sugere, né, ele não está envolvido no trabalho do grupo, ele deixa que os subordinados tomem as suas próprias decisões, ele apenas acompanha e controla. Não é? Ele sabe que os subordinados têm uma possibilidade de tomar uma decisão melhor do que a dele, ok? Quando nós levamos a comparação aí entre os estilos de liderança, né, e fazemos aí uma soma com as necessidades, né, aquele estilo que nós vimos lá de MacGregor, de a teoria X para a teoria Y, né, aquela alteração de paradigmas. Então você tem um comportamento X e a partir de um determinado momento, o que é o ideal é o comportamento Y. Então nós temos aqui a comparação entre os dois quadros. Quando Likert faz lá do 1 ao 4, ele estabelece que quando a pessoa tem um comportamento X, ele é mais autocrático coercitivo, não é? Ele impõe as coisas, ele apenas dá ordem. A partir do momento que ele vai evoluindo para o comportamento Y, ele vai aprendendo a ser mais autocrático benevolente, ele deixa as pessoas participarem, tanto da motivação, né, motivando as pessoas, como também a liderança, evoluindo na liderança, deixando as pessoas participar da decisão, mesmo que a decisão final seja dele. Já o líder consultivo, né, aquele que vai, né, de forma democrática, ver qual é a melhor decisão de todos, ele já está cada vez mais próximo do comportamento Y. E o líder participativo, aquele que vai ser um líder mais situacional, que ele vai participar do processo na hora correta, deixar que as pessoas trabalhem de forma mais motivadas, né, que exerçam sua liderança perante, né, as suas tarefas e o seu grupo de trabalho, e ele apenas funcionará ali como um orientador, não é? Como um facilitador, ok? Isso seria, vamos dizer assim, você passar de um estilo de liderança para outro e de um comportamento para outro, ok? Isso é o desejado, não é? Dentro daquela teoria do homem que satisfaz, né? Satisfaz os interesses da empresa, o que a empresa deseja, não é? É o gerenciamento de competências, ok? Então nós entramos aí, depois do comportamento organizacional, na teoria do desenvolvimento organizacional, ok? O desenvolvimento organizacional é onde nós vamos falar mais do treinamento, né, da especialização das pessoas, da transmissão de conhecimento, ok? Da alavancagem das pessoas. Os autores de desenvolvimento organizacional adotam uma posição antagônica ao conceito tradicional de organização, não é? Uma posição contrária ao tradicional, salientando as diferenças fundamentais existentes
entre os sistemas mecânicos, né, os tipos de conceito tradicional, e os sistemas orgânicos, que é a abordagem do próprio desenvolvimento organizacional. Então, quando falamos lá atrás dos conceitos, né, mecânicos, né, dos sistemas mecânicos, aqueles onde você tem o tradicional, não é? Aquela divisão do trabalho, a organização, né? Você segue ordens, né? Uns dão as ordens, os outros executam, a divisão do trabalho bastante segmentada, não é? Enfim, e já a abordagem orgânica, não, as pessoas trabalhando dentro de um sistema, as pessoas têm uma inter-relação, as pessoas participam das decisões, não é? Tem a abordagem humanística por trás desse sistema orgânico. Os sistemas orgânicos tornam as organizações coletivamente conscientes dos seus destinos e da orientação necessária para melhor se dirigir a eles, ou seja, é aquilo que nós falamos das pessoas participar do planejamento estratégico, ou pelo menos do tático, vamos dizer assim, sair do operacional e evoluir em direção ao planejamento tático, não é? A organização, a direção, ao controle, a avaliação, não é? As pessoas participarem da administração da empresa como um todo, ok? Desenvolve uma nova consciência, né? Conscientização social dos participantes das organizações, os quais, contando com sua vivência particular, não é? Seu conhecimento, sua experiência, não é? Seu passado pessoal e sua autoconscientização, definem o papel deles em relação à sua organização. As próprias pessoas, através dos seus relacionamentos, através do seu conhecimento, da sua experiência, das suas habilidades, não é? Elas irão definindo os papéis, né, que cada uma tem dentro da organização. Isso faz com que o processo de motivação seja cada vez maior e também o papel dos líderes fique cada vez mais acentuado, né, naquilo que a empresa precisa, a situação que exige que o líder tenha um determinado comportamento, ok? Então, aprofundando aqui sobre desenvolvimento organizacional, vamos a alguns conceitos, né? A Escola do Desenvolvimento Organizacional, conhecida como DO, nasceu aí a partir da década de 60 nos Estados Unidos. Ela é uma reformulação do conceito de organização, não é? Ela enfatiza diferenças entre uma organização mecanista e uma organização orgânica, não é? Aquela que conta com a contribuição, com a participação das pessoas, e não uma organização que apenas dita regras e exige, né, que as pessoas cumpram ordens. O estudo da cultura organizacional. Toda organização possui sua cultura própria. É aquilo que falamos, você possui líderes, né? Você possui donos de empresas, acionistas, gerentes e trabalhadores que contribuem, né, para construir o valor, né, os valores que determinam, que são determinantes dentro daquela sociedade ali. Né? Por isso aquele processo de integração, para você conhecer a cultura, para você fazer parte, de alguma forma, somar a esse tipo de conhecimento. Não é? Ter bastante cuidado com o trato das pessoas, né? Qual é o tipo de exigência de relacionamento que naquele local, aquela cultura existe, ok? Quando você entra numa empresa, às vezes você repara no comportamento das pessoas, por exemplo, um simples bom dia. Você às vezes trabalha em algumas empresas onde as pessoas não têm esse hábito, por algum motivo cultural da própria empresa. As pessoas chegam, vão direto para o seu posto de trabalho e não têm esse hábito, mesmo se relacionando bem com as demais pessoas, não passam pela empresa toda, né? Dando bom dia, dando beijinho em todo mundo. Em alguns outros locais isso já é mais habitual, não é? Dependendo do tipo de empresa, dependendo do local, dependendo da cultura das pessoas. Tudo isso faz esse estudo da organização da cultura, ok? Da cultura organizacional.
o estudo das mudanças, né? Forças exógenas e forças endógenas. São as forças externas e as forças internas. Em determinados momentos, uma empresa, por exemplo, que tem uma determinada cultura, ela abre uma filial ou ela se muda realmente para um outro local, uma outra região do país, não é? Por exemplo, chegando lá, a cultura local ela é totalmente diferente. Ela vai interferir na cultura, no clima interno da empresa. Então, o clima externo, a política local, a cultura do povo, ela também, né, que ela é uma força externa, mas ela vai interferir de alguma forma no interno, no clima interno, na cultura interna da empresa, ok? O estudo no desenvolvimento das próprias organizações, não é? Aquelas fases onde a empresa, né, ela é pioneira em algum produto, em algum segmento, ou, né, a própria atividade dela ali é uma atividade pioneira. Então ela passa pela expansão, porque ela, como ela é pioneira, é algo inovador, aquilo vai se expandir. E naturalmente o mercado, né, vai buscando uma regulamentação daquilo. Vão aparecendo normas, vão aparecendo políticas, né, de administração pública, regulamentos fiscais, e aí você entra numa fase de burocratização da própria empresa, do próprio negócio. E quando isso acontece, você tem que renovar as coisas, você tem que reorganizar a empresa. Então esse desenvolvimento ele é constante. E isso acontece com quase todas as empresas, ok? E com quase todos os produtos, os lançamentos de produtos. Muito bem. Então, dentro da teoria organizacional, ela surgiu aí, como falamos, na década de 60, a partir de 62, decorrente das ideias de vários autores, né, a respeito do ser humano, da organização e do ambiente em que estes crescem e se desenvolvem, baseado em todas essas teorias que nós falamos até aqui de administração, né, inclusive de relações humanas e neoliberal. Assim, o conceito de desenvolvimento organizacional está intimamente ligado aos conceitos de mudanças e de capacidade de adaptação, não é, à mudança. Então, é super importante, dentro do desenvolvimento organizacional, você traçar, não é, um limite lá entre o que é, por exemplo, não é, quando você diz, eu vou fazer uma reengenharia na minha empresa. Você está mudando tudo, né, mudando a cultura, mudando o processo e até mesmo pessoas. Quando você faz quando você já tem uma política mais voltada ao Kaizen, né, a ferramenta Kaizen, ao melhoramento contínuo, é tudo mais, as coisas acontecem de forma mais lenta, mas sempre acontecem, não é? A melhoria ela é contínua, é lenta, gradual e contínua, ok? E quando você faz uma mudança planejada, você vai planejar, não é? Fazer o planejamento estratégico, o tático, o operacional. Você vai mudar de uma situação para outra sem um grande choque, não é? Como é a reengenharia, que pode até funcionar para empresas aí de tecnologia, por exemplo, que exigem esse tipo de atitude, não é? E você também não será tão lento, às vezes, como um Kaizen pode ser, não é? E exige que seja até por estar mudando a cultura da empresa. Você pode planejar essa moldura, essa mudança de cultura, não é? Se adaptando melhor às mudanças que virão, fazendo o treinamento das pessoas, disponibilizando conhecimento, criando dentro da empresa os multiplicadores daquela ideia, né? Para aquele novo status, aquela mudança planejada, ela seja atingida de uma forma mais rápida que o Kaizen e não tão impactante como é uma reengenharia, ok? Somente citando aqui alguns exemplos. O conceito de organização dentro da DO, né, do desenvolvimento organizacional, é o seguinte: a organização para os especialistas em DO é tipicamente comportalista, ou seja,
baseada no comportamento. Uma organização é a coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais, com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente. Então, o desenvolvimento, quando você faz essa mudança planejada, você está olhando o ambiente, não é? O ambiente externo, o interno, o clima, a cultura organizacional, as diferenças individuais, né, de cada pessoa. Enfim, você tem aí vários aspectos comportamentais que você leva em consideração. Esse conceito utiliza a noção tradicional de divisão do trabalho, ao se referir às diferentes atividades e à coordenação existente na organização, e refere-se às pessoas como contribuinte das organizações, em vez de estarem elas próprias, as pessoas, totalmente, né, nas organizações. Ou seja, você faz com que as pessoas participem, contribuam, se sintam parte daquela organização, que elas, de alguma maneira, ditam regras, fazem normas, não é? Controlam, elas dirigem, elas participam de forma direta na organização, ok? As contribuições de cada participante à organização, elas podem variar, né, de acordo aí com a função e não somente com as diferenças individuais, ok? Mas também do sistema de recompensas e contribuições pela própria organização. Então, tudo isso é bastante relevante na questão motivadora de fazer as pessoas participarem da organização. Elas têm que ter um sistema de recompensa, né? E o tamanho da contribuição ligado ao tamanho dessa recompensa. Então, não se pode dar recompensas para fatos menores simplesmente por afeição, porque quando você faz isso, você quebra a motivação, né? As pessoas sentem que há, vamos dizer assim, o patrocínio de algumas pessoas em detrimento de outras, né? Que até às vezes contribuíram com participação muito melhor, muito mais abrangente, muito mais voltadas a resultados práticos, ok? Toda organização atua em determinado meio ambiente, e sua existência e sobrevivência depende da maneira como ela se relaciona com esse meio. É aquilo que falamos lá sobre a cultura organizacional, o clima. Você tem que desenvolver as pessoas para que todas elas aprendam a lidar, né, com aquelas interferências internas até, não é, para estabilizar a cultura da empresa, e principalmente as externas, o meio em que a empresa está instalada. Seja um mercado global, seja uma região, não é? Cada local você terá que ter um tipo de comportamento, não é? E tem países que algum tipo de comportamento podem ser considerados crimes até, então tem que tomar muita atenção, muito cuidado com isso, não é? Assim, ela deve ser estruturada e usar o dinamismo, né, em função das condições e circunstâncias que caracterizam o meio em que ela opera. Ou seja, uma empresa tem que ser dinâmica, ela tem que ser flexível, ela tem que se adaptar às novas condições, às novas culturas, não é? De forma bastante flexível, e tem que adaptar a sua cultura para isso, ok? Nem sempre você conseguirá influenciar o ambiente externo para que ele se altere. Na maioria das vezes, você terá que modificar o ambiente interno, ok? Fazendo com que a cultura externa, de alguma forma, participe, né, dentro da sua cultura interna, e que haja uma maior integração entre esses dois pontos. Até porque o objetivo da empresa é conquistar o mercado, o consumidor, o cliente, ok? E o clima, né, essas interferências externas, vem daí, né, na sua grande maioria, ok? Pois muito bem, damos uma paradinha aqui nessa aula, continuaremos logo a seguir na próxima aula. Muito obrigado, agradeço até aqui, até mais.